Começa agora edição inaugural e experimental de Tire Suas Conclusões, onde o assunto principal é a pesquisa mais recente realizada pelo Instituto Datafolha, que destaca a cotação de cada presidenciável rumo às eleições nacionais em 2018. Na pesquisa em questão, foram consultadas 2.765 pessoas em 192 municípios, entre os dias 29 e 30 de novembro de 2017. Do total de entrevistados, 26% residem nas capitais, 17% pertencem a cidades localizadas nas regiões metropolitanas e 58% são de municípios interioranos, segundo o Datafolha. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos detalhes. O ex-presidente Lula lidera os cenários para a eleição presidencial em 2018, com o paulista radicado no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, do PSC, em segundo lugar, e na ausência do petista, assumindo a liderança na disputa. Os nomes do PSDB nas simulações de voto, Geraldo Alckmin e João Dória, têm desempenho similar. Em situação em que o atual presidente da República, Michel Temer, do PMDB, aparece como candidato, ele obtém apenas 1% das intenções de voto. Na disputa que inclui Lula, Alckmin e a acreana Marina Silva, entre outros, o petista tem a preferência de 36%. Na segunda colocação aparece Bolsonaro, do PSC, com 18%, à frente de Marina, da Rede Sustentabilidade, que fica com 10%. No mesmo patamar da ex-senadora, aparecem empatados o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, e o ex-governador do Ceará, o pedetista Ciro Gomes, com 7%. Na sequência, aparece o senador paranaense Álvaro Dias, do recém-denominado partido Podemos, com 4%. O carioca Paulo Rabelo de Castro, do PSC, o paulistano Guilherme Boulos, sem partido, e a gaúcha Manuela Dávila, do PCdoB, chegaram a 1% cada. O fluminense João Dionísio Amoedo, do Partido Novo, não atingiu 1%. Votariam em branco ou nulo 13% e 2% não opinaram. Observação. Neste e nos outros cenários para o primeiro turno, o Datafolha listou 2 nomes pertencentes ao mesmo partido, o PSC, Jair Bolsonaro e Paulo Rabelo de Castro. Quanto aos outros partidos, como o PT e o PSDB, por exemplo, com a exposição de nomes diferentes, estes foram alternados em cenários diversos. Quanto ao PSC, o Datafolha acabou por promover uma divisão dos votos, algo nada usual. Tire suas conclusões e que o Datafolha esclareça essa situação. Em cenário similar, com João Dória no lugar de Alckmin, pelo indefinido PSDB, Lula permanece à frente com 36%, seguido por Bolsonaro com 18%, Marina com 11%, Ciro com 7%, Dória com 5% e Álvaro Dias com 4%. Paulo Rabelo de Castro, Guilherme Boulos, Manuela Dávila e João Amoedo apareceram com 1%. Votos em branco ou nulo somam 14% e 2% não responderam. Sem Marina Silva e com o ex-ministro do STF, o mineiro Joaquim Barbosa, na disputa, Lula tem 37% e Jair Bolsonaro é o vice-líder com 18%. Empatados, tecnicamente, estão Alckmin com 8%, Ciro com 7%, Barbosa com 6% e Dias com 4%. Ainda aparecem neste cenário Guilherme Boulos, Manuela Dávila
e Paulo Rabelo de Castro com 1% cada. O nome de João Amoedo não alcançou 1%. 14% dos consultados votariam em branco ou nulo e 3% não responderam. A projeção em que Marina e Barbosa estão fora da corrida ao Planalto e é incluído o nome do atual ministro da Fazenda, o goiano Henrique Meirelles, filiado ao PSD, mostra o ex-presidente petista mais uma vez na liderança, com 37%, com Bolsonaro consolidado na segunda posição com 19%. Em um patamar abaixo aparecem Alckmin com 9%, Ciro com 7% e Álvaro Dias com 4%. Manuela somou 2% e com 1% cada nesta simulação estão Guilherme Boulos e Paulo Rabelo de Castro. João Amoedo não alcançou 1%. Votaram em branco ou nulo, neste caso, 14%, e 5% não opinaram. Quando Fernando Haddad é incluído no lugar de Lula, em disputa que também envolveria Alckmin e Marina, Bolsonaro tem 21% das intenções de voto, à frente de Marina, que aparece com 16%. A ex-senadora fica em situação de empate técnico com Ciro, com 12%, que está no mesmo patamar de Alckmin, com 9%. Na sequência, aparecem Álvaro Dias, com 5%, Fernando Haddad, com 3%, Manuela Dávila, com 2%, Rabelo de Castro, Boulos e Amoedo, com 1% cada. A indicação de votos em branco ou nulo neste cenário alcança 25% e 3% preferiram não opinar. 1 em cada 3 eleitores de Lula, ou 34%, optaria neste cenário pelo voto em branco ou nulo, e os demais se dividiriam, principalmente entre Marina, com 18%, e Ciro, com 15%. O nome do PT nestes cenários, Fernando Haddad, receberia 5% dos votos que Lula receberia, em proporção similar a Álvaro Dias, com 5%, Alckmin com 7% e Bolsonaro com 9%. A substituição de Alckmin pelo prefeito paulistano João Dória altera o panorama da disputa anterior e traz Jair Bolsonaro com 21%, mas em situação de empate técnico com Marina Silva, com 17%, que está em situação similar quanto a Ciro Gomes, com 13%, que se distancia do nome tucano, que soma 6%, mesma porcentagem do senador Álvaro Dias. Pontuam ainda Fernando Haddad, com 3%, Manuela, com 2%, Rabelo, Boulos e Amoedo, com 1% cada. Votos em branco ou nulo somam 27% e 3% não opinaram. Sem os nomes de Marina e Lula e a inclusão de Joaquim Barbosa entre os presidenciáveis, Bolsonaro lidera com 21%. Empatados tecnicamente aparecem Ciro Gomes com 12%, Alckmin com 11% e Joaquim Barbosa com 8% numa briga pelo segundo lugar. Na sequência, Álvaro Dias recebeu 6% das intenções, Haddad com 3% e Manuela com 2%. Rabelo de Castro, Boulos e Amoedo somaram 1% cada. Votariam em branco ou nulo nessa disputa 28% e 4% não responderam. Em um cenário sem Marina, Lula e Joaquim Barbosa, com Henrique Meirelles entre os postulantes à presidência, Bolsonaro continua à frente com 22%, Ciro com 13% e Alckmin com 12% empatam tecnicamente. O senador Álvaro Dias fica com 6%, seguido por Manuela e Haddad com 3%, Meirelles e Rabelo de Castro com 2%,
Boulos e Amoedo, com 1% cada. Praticamente 1 em cada 3, ou 30%, votariam em branco ou anulariam, e 5% preferiram não optar sobre essa disputa. Na simulação em que mais nomes foram apresentados aos entrevistados, entre eles Lula, Marina, Alckmin, Barbosa e o atual presidente da República, Michel Temer, o petista lidera com 34%, seguido por Bolsonaro com 17%, Marina com 9%, Alckmin e Ciro com 6%, Barbosa com 5%, Álvaro Dias com 3%, Manuela Dávila, Henrique Meirelles, o paulista Temer e Rabelo de Castro com 1% cada, enquanto Amoedo foi citado, mas não obteve 1%. Nesta simulação, os votos em branco ou nulos somaram 12% e 2% não opinaram. Na intenção de voto espontânea, quando o nome dos possíveis candidatos não foram apresentados pelo entrevistador, Lula é citado por 17% e Bolsonaro por 11%. Com 1% cada aparecem Ciro, Marina, Alckmin, Álvaro Dias e Temer. Os demais não atingiram 1%. A fatia dos que não souberam apontar nenhum nome é de 46%. Além disso, 19% declararam votar em branco ou nulo. Nas situações de segundo turno realizadas, o ex-presidente Lula aparece à frente em todas as situações nas quais seu nome é apresentado. Contra Alckmin, Lula tinha 48% em setembro e subiu para 52% das intenções de voto, enquanto que o governador de São Paulo, que tinha 32%, caiu para 30%. Votariam em branco ou nulo 16% e 1% não opinou. A disputa entre Lula e Marina terminou empatada em setembro com 41% para cada candidatura. Nesta pesquisa, Lula passou a liderar com 48% ante 35% da ex-senadora acreana da Rede Sustentabilidade. Há ainda 15% que votariam em branco ou nulo e 1% que não opinou. No embate entre Lula e Bolsonaro, o petista subiu de 47% em setembro para 51% na presente pesquisa. Já o deputado federal se mostrou estável nas duas pesquisas, mantendo 33%. Os votos em branco ou nulo somam 15% e 2% não respondeu. Em uma disputa entre Ciro e Alckmin, o tucano caiu de 37% para 35% entre as duas pesquisas, estando em empate técnico com seu oponente pedetista, que passou de 29% para 33%. Votariam em branco ou nulo 28% e 4% não opinaram. Se o segundo turno fosse disputado entre Marina e Bolsonaro, a ex-senadora do Acre seria a favorita neste momento, mas com uma leve queda de 47% para 46% nas intenções de voto, enquanto que o deputado federal oscilou de 29% para 32%. Votariam em branco ou nulo 20% e 2% não opinaram. Por fim, todos os nomes citados ainda quanto ao primeiro turno foram avaliados a partir do critério de rejeição, ou seja, com consulta sobre quais dos listados os brasileiros não votariam de jeito nenhum. Lembrando que os entrevistados poderiam citar mais de um nome. Neste momento, o mais rejeitado é o atual presidente da República, Michel Temer. 71% não votariam nele de jeito nenhum em 2018. Na sequência, aparece Lula com 39%, Bolsonaro com 28%,
Alckmin com 27%, Marina com 24%, Dória, Haddad, Ciro e Meirelles com 22% cada, Manuela Dávila com 18%, Álvaro Dias e Paulo Rabelo de Castro com 17%, João Amoedo e Guilherme Boulos com 16% e Joaquim Barbosa com 15%. Há ainda 1% que votaria em quaisquer um deles e 3% que optaram por rejeitar todos eles. Esta foi a primeira edição de Tire Suas Conclusões aqui no canal TV8 Informação. Até a próxima!